Salmo de número 126, é um salmo extremamente conhecido da igreja, amado pela igreja, é lido e guardado nos corações dos irmãos. O Salmo 126 é um salmo é um cântico que traz tanto a alegria do que Deus já fez em nossas vidas, quanto a esperança do que Deus ainda fará através de nós. Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos por esta manhã bela que o Senhor nos proporcionou, pelo primeiro dia da semana que o Senhor junta a sua igreja em um culto público. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós entoamos cânticos belíssimos e relembramos que o Senhor é majestoso, que o Senhor restaurou, Senhor, a nossa vida, o Senhor restaurou, Senhor, a nossa sorte. Senhor, nós lemos a Tua palavra e meditamos e refletimos e guardamos ela em nossos corações. Senhor, continua falando conosco. Usa-nos, Senhor, para que possamos ser boca Tua, para que possamos transmitir de forma fiel aquilo que o Senhor tem a falar aos corações do Teu povo. Bondoso Deus, ajuda-nos a entender e ajuda-nos a pôr em prática tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de muitas barreiras na nossa caminhada cristã. E essas barreiras, elas são difíceis de ser transpassadas. Barreiras essas que estão se levantando e muitas vezes fazendo-nos tropeçar, fazendo-nos até pensar em desistir. Nós temos inimigos poderosos, como o inimigo das nossas almas, Satanás, que nos assedia, que tenta os nossos corações, que tenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Temos inimigos como este mundo maligno, este mundo perverso, esse mundo pecaminoso que tenta nos fazer tomar decisões pecaminosas como se fossem mais fáceis para lidar com as dificuldades, para lidar com as barreiras. Temos um inimigo também que tenta, irmãos, contra o nosso coração diariamente, o velho homem, a natureza pecaminosa, que tenta nos convencer que é mais fácil, que é melhor pecar contra o Senhor, que é mais fácil ter uma caminhada, tomar decisões segundo o nosso próprio coração e não aquilo que a palavra de Deus diz, e assim ter uma jornada, uma caminhada, uma peregrinação cristã mais fácil. Tudo isso é engano. Nós temos barreiras, mas essas barreiras, elas se tornam fáceis, elas se tornam, irmãos, transpassáveis. Nós podemos transpassá-las através da pessoa de Cristo Jesus. O reformador João Calvino, recebendo em Genebra todas os irmãos em Cristo Jesus que estavam fugindo da perseguição na Europa contra a reforma, e eles estavam encontrando abrigo, acolhimento em Genebra. João Calvino vai confortar esses irmãos, dizendo que carregue todas as cruzes que o Senhor tem colocado em seus ombros, pois Ele pode transformar em bênção.
Olhe para Cristo e jamais retire os seus olhos dele. Lembro-me bem, quando estávamos na Betesda, a minha origem é da congregação Betesda, daqui da igreja, e eu lembro bem que foi um período que nós passamos com grandes lutas, mas também de muita alegria, de muita comunhão em Deus. Tenho muita saudade daqueles irmãos queridos. Mas um momento específico foi muito duro para a nossa congregação. Um momento quando nós perdemos a nossa querida irmã Bruna. E era uma jovem que estava caminhando, peregrinando, andando na igreja de Cristo, que teve seu coração transformado pelo Senhor, uma jovem que tinha ainda muito a oferecer, mas foi tirada de forma brusca, violenta até. E eu lembro que nós entendemos que tudo acontece na vida do cristão, sabemos bem disso, é o Senhor que determina, mas naquele momento nós não entendíamos bem e estávamos um pouco confusos, um grupo de jovens ali, tristes, e ficávamos sem saber como lidar com os sentimentos que estavam vindo aos nossos corações. Mas naquela época éramos pastoreados pelo nosso irmão Wagner, esposo de Isabela, pai de Pedrinho, que não é Pedrinho mais, mas é Pedrão, né? Na época era Pedrinho, por Mari. E essa família e o irmão Wagner chamou a gente naquele momento e leu esse salmo. Ele começou lendo e disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E nós começamos a lembrar do que Deus realizou já através das nossas vidas. E começamos a nos confortar, saber que o Senhor tinha feito muito mais pela vida de Bruna do que nós podíamos imaginar, do que nós podíamos entender. Pois esse salmo é um salmo que ele mostra essa beleza, ele mostra esses sentimentos belos de alegria, mas também de esperança. O salmo é um salmo de romagem, é um salmo que está dentro de um grupo específico de salmos, onde eram cantados pelos peregrinos que precisavam sair da sua terra e ir a Jerusalém. Eles precisavam percorrer um longo caminho, então eles entoavam cânticos, eles entoavam salmos para que pudessem relembrar dos atributos de Deus e sim ter seu coração confortado e ter sua vida e ter o restante da caminhada cheia de esperança. Master Harry vai dizer assim, que os salmos eles eram muito bem selecionados, eles eram muito bem separados. Ele começa com o Salmo 120, o Salmo de romagem, onde o peregrino saía da sua terra rogando ao Senhor para que o Senhor cuidasse dele, livrasse ele dos inimigos, dos homens maus. E ele terminava no Salmo 134, cantando nas escadarias do templo, agradecendo a Deus pelos trabalhadores do templo, porque o peregrino ele não tinha hora de chegar no templo, ele não tinha hora de começar a ministrar o seu louvor, então ele cantava ali louvando a Deus, simbolizando que em todo tempo é tempo de louvar ao Senhor, em todo tempo é tempo de que Deus requer, não precisa, mas requer que eu e você o adoramos. O Salmo 126, ele está nessa jornada, é o 7º Salmo, ele está... o peregrino cantava no meio da jornada, então ele começava relembrando o que Deus realizou já na vida do povo, e ele se alegrava com o que Deus tinha feito, ele relembrava do início da sua jornada e pensava: olha, Deus é um Deus que cuidou do meu povo na história, um Deus que cuidou de mim no início da jornada, e agora Ele há de continuar cuidando, e eu me alegro. Mas ele olha para a frente, ele olha para o futuro, ainda há uma jornada para ser percorrida. Então ele olha para o futuro e ele ora e ele busca ao Senhor: Senhor, continua me abençoando, assim como eu saí da minha terra e ainda tenho uma jornada a percorrer, que o Senhor continue nos abençoando.
O Salmo ele foi escrito em um pano de fundo muito específico, em um período muito importante da vida do povo de Deus. O pano de fundo do Salmo é o exílio babilônico, pós-exílio babilônico. Em Esdras e Neemias, ali onde provavelmente foi escrito, o período que foi escrito esse Salmo, conta como foi esse período. E mostra que Deus usou o coração, usou a nação mais poderosa, a nação persa, que tinha subjugado a nação da Babilônia e agora era governada por um rei chamado Ciro, profetizado por Isaías, que ele libertaria o povo. E Ciro vai dizer em Esdras capítulo 1: o Deus de vocês, o Deus de Israel, o Deus que governa as nações, esse Deus me entregou as nações em minhas mãos. Ele estava declarando de que havia um Deus, havia um rei superior a ele, um rei que poderia entregar as nações a ele. E esse foi o testemunho de que do rei Ciro, o rei da Pérsia, nesse momento onde ele liberta o povo e decreta que o povo pudesse voltar da Babilônia para Israel para reconstruir a sua nação. Irmãos, e aqui nós temos uma lição que podemos tirar. Deus, ele não é um Deus apenas que governa nações, que governa os povos. Ele governa corações. E aí é um campo talvez mais difícil que a gente possa imaginar. Deus moveu um coração para abençoar o seu povo. Deus cuidou de um coração ímpio para que ele abençoasse o seu povo. Deus cuida e Deus transforma os nossos corações. Deus transforma o coração do mais obstinado pecador, daquele que a gente olha e pode dizer: esse jamais teria condições, à luz dos meus próprios olhos, ter uma vida fiel, uma vida submissa a Cristo Jesus. Deixa que nós fomos infiéis, nós fomos peregrinos, obstinados e pecadores que pecavam contra a Deus. Mas Deus cuidou do nosso coração. Deus nos transformou. Deus nos trouxe de volta. Deus restaurou a nossa vida. Irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos sobre a fidelidade de Deus no passado sustenta a esperança no futuro. Vejamos os versículos de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Veja que o salmista ele começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, fazendo a alusão de que nós precisávamos, o povo precisava relembrar do que o Senhor tinha feito, na vida deles. Quando ele diz restaurou a sorte de Sião, ou seja, mudou a condição do povo. O povo era escravo, o povo estava sob o domínio de uma nação ímpia e poderosa, mas o Senhor restaurou a condição deles. Agora eles podiam voltar para a sua terra, eles poderiam louvar ao Senhor, eles poderiam reconstruir o templo, que nós vamos ver que lá em Esdras, o rei Ciro, ele dá condições, ele dá cartas, ele dá ouro para que o povo pudesse reconstruir o templo. Em seguida, o rei que sucede ele, o rei Dário, também faz a mesma coisa. Ele dá ouro, ele dá madeira para que o templo pudesse ser reconstruído. Então não foi uma obra simples na vida do povo, mas foi uma grande obra.
Deus restaurou a condição do povo. O povo agora não era mais escravo de uma nação, estava ainda sobre governo, sobre domínio, mas não estava mais submisso às leis religiosas daquele povo, mas havia agora uma liberdade religiosa. Eles poderiam voltar, reconstruir suas casas e o templo, adorar o Senhor de forma livre. Esse momento é um momento que Deus restaura a vida espiritual do povo. Não é só uma restauração material, mas uma restauração espiritual. Deus, ele começa a transformar o povo, e o salmista diz: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa condição. E veja que a palavra, ele se refere a Israel como Sião, para que o povo pudesse relembrar ainda mais que o Senhor tem governado e cuidado do povo, não só no momento que o povo é liberto do exílio babilônico, mas em toda a sua história. Sião está nas mãos do Senhor. É isso que ele quer que lembre. O Senhor é o dono do tempo, que governa a história do seu povo. E esse Deus que governa a história do seu povo, ele está nos dando condições de restaurar a nossa vida espiritual. É assim que o salmista começa. Relembre esses grandes feitos. Lembre do que o Senhor realiza em suas vidas. Lembre do que o Senhor pôde fazer, o Senhor realizou na vida do seu povo, mostrando que Deus, ele se importa com o seu povo, ao ponto de que em todo momento da história do seu povo, o Senhor, ele intervém de forma miraculosa, ele intervém de forma cuidadora, ele intervém de forma maravilhosa. O Senhor restaura a condição do seu povo. E aí, irmãos, o versículo 2 é uma resposta a tudo isso. Agora o salmista nos fez lembrar do que Deus realizou em nossas vidas. E como respondemos isso? Como o povo vai responder a tudo que o Senhor fez? Recordando, queridos, recordando da alegria da restauração. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A nossa boca se encheu de riso. Ele está lembrando da alegria, da notícia, daquilo que o Senhor já tinha feito e o que o Senhor fez através da sua graça em benefício do seu povo. Relembrou a alegria. Respondeu agora à restauração com alegria, com felicidade. O Senhor restaurou a nossa vida, o Senhor restaurou as nossas vidas, restaurou, e isso traz alegria aos nossos corações. Como você pode não se alegrar, queridos irmãos, quando você olha para a sua vida e vê de onde o Senhor te tirou, de onde o Senhor te resgatou, quando você olha para o poço profundo de lama do pecado, da escravidão, e Deus te resgatou, e Deus te tirou. E Deus olhou para você que não merecia nada, não merecia coisa alguma, apenas o inferno, porque Deus é justo e é santo. E nós, pecadores, não tínhamos condições de estar diante desse Deus santo, mas Ele envia seu Filho amado Jesus Cristo para resgatar-nos e tirarmos dessa escravidão do pecado, para que eu e você possamos relembrar e nos alegrar. Irmãos, nos dias mais tristes da sua vida, nos momentos mais angustiantes do seu viver, lembre-se da obra salvadora de Cristo Jesus em sua vida. Nos momentos mais tenebrosos, se alegre. O Senhor me tirou da escravidão do pecado. Hoje eu sou livre. Hoje eu faço parte do povo de Deus.
Hoje eu posso cantar e glorificar a Deus, porque o Senhor me resgatou. Nesta manhã o Senhor nos ajuntou nesse culto público e já desfrutamos dessa graça, dessa alegria. Hoje cantamos canções que o nosso coração se enche de felicidade. Isso é bênção, isso é favor imerecidos sobre as nossas vidas. O Senhor restaurou a nossa sorte, então ficamos como quem sonha. A ideia é, ficamos extasiados. A ideia do salmista é que o povo ficou perplexo mesmo, que o povo ficou olhando e dizendo assim: eu não esperava que o Senhor fizesse tanto o que Ele fez. A expressão é: ficamos como quem sonha. E relembrar da nossa vida e da restauração de Deus, da nossa comunhão, é ficar como quem sonha. É lembrar e dizer assim: nossa, Senhor, o Senhor fez muito mais do que eu podia imaginar. O Senhor fez muito mais do que esse pobre pecador aqui um dia sonhou. Mas o Senhor me transformou, o Senhor me resgatou para a glória do seu louvor. Irmãos, e a glória de Deus, a glória de Deus é talvez o maior instrumento ou a maior expressão de amor para com as outras nações. Veja que o Salmo, ele continua dizendo agora a reação das nações ao ver o que Deus realizou na vida do povo. Deus resgatou, Deus restaurou a condição de Sião. As nações olhavam e diziam: como pode um rei ímpio, um rei que viveu sua vida inteira debaixo do domínio espiritual das religiões da sua nação, como esse Deus ele realizou essa tamanha obra? E ele vai dizer: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Podemos ver aqui a demonstração da verdadeiro sentido, ou do sentido mais profundo de evangelização. Porque o pastor John Piper, ele vai dizer assim no seu livro Alegre-se os Povos, que a maior motivação que temos para ir às outras nações, evangelizá-las, não é apenas o sentimento que temos por amor a essas almas que estão caminhando para o inferno, mas a glória de Deus deve ser a motivação. A glória de Deus ser glorificado. Ali anunciar o Evangelho, o Senhor, o Espírito Santo converter corações e Deus ser glorificado ter um povo que glorifica a Ele naquela nação. Ele diz que os sentimentos, eles podem mudar. Hoje nós podemos sentir um amor grande por essas nações, por esses povos, e às vezes isso muda. Os sentimentos, eles são hoje e não são amanhã os mesmos. Mas o pastor John Piper vai dizer: mas a missão convicta de que Deus precisa ser glorificado entre as nações, isso sim é a motivação. Então, quando você pensar no seu vizinho que não conhece a Cristo ainda, o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, pense: eu preciso evangelizá-lo para que Deus seja glorificado ainda mais. Irmãos, o Salmo vai nos mostrar os benefícios de olharmos para o que Deus faz em nossas vidas, olhar para o que Deus fez através do tempo que Ele governa o seu povo e governa o tempo do seu povo. Mas eu gostaria também que a gente olhasse para o futuro, olhasse para a esperança que esse salmo ele traz aos nossos corações. Veja que o versículo de número 4, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Neguebe. O versículo 4 é uma oração da qual o salmista ele pede para que o Senhor continue trazendo os povos, continue trazendo o seu povo que está ainda na Babilônia, que essa restauração que se iniciou, e nós vamos ver lá Esdras e Neemias voltando a eles como pano de fundo, que essa restauração foi em ondas. A primeira veio com Zorobabel, ainda com o rei Ciro, a segunda com Esdras, com o rei Dário, e com Artaxerxes veio em seguida outra onda com Neemias. Então o povo começa a voltar, começa a se juntar novamente. E podemos ver que isso é motivo de graça, isso é motivo de glória ao Senhor, porque quando o Senhor, em toda a história, nós podemos perceber que quando o Senhor ele espalha o povo, é motivo de juízo. É uma resposta de juízo. O povo peca contra o Senhor, o povo se coloca à frente do Senhor, não de forma submissa, mas de forma afrontosa, e o Senhor, ele pesa a sua mão justa sobre o povo, e o povo se espalha. E ver o povo espalhado é um lembrete dos pecados que cometeram contra Deus. E agora o povo está voltando, ou seja, restaurando, o povo está voltando para a terra, ou seja, Deus está trazendo, está unindo novamente essas famílias, unindo novamente esse povo que vai adorar na Terra Santa, na Terra Prometida. Então, isso deveria ser de forma rápida e de forma abençoadora, porque ele usa a expressão a expressão que está ali logo em seguida, como as torrentes do Neguebe. Essa expressão, essa figura de linguagem, ele usa de forma que mostra essa bênção do Senhor rápida. As torrentes do Neguebe acontecia anualmente, onde as chuvas eram fortes e vinham de forma rápida, e eles enchiam as planícies ali de Israel, onde abastecia o povo com água, e às vezes demorava um ano, às vezes demorava mais de um ano, acontecia isso, mas o povo estava abastecido porque era muita água, então eles podiam armazenar, eles podiam guardar essa água para usar durante o ano. A ideia que o salmista diz: olha, Senhor, da mesma forma que o Senhor abençoa a terra, que o Senhor abençoa a nossa terra com as chuvas, com água, para suprir as nossas necessidades, que o Senhor continue trazendo o seu povo dessa maneira, o Senhor continue restaurando a nossa sorte dessa maneira, de forma rápida, de forma abençoadora, como o Senhor fez no passado. Ele olha para o futuro com esperança de que o Senhor vai continuar fazendo a boa obra do Senhor. E em nossa jornada, em nossa peregrinação cristã, isso é muito importante, nos mantermos com o coração cheios de esperança do que o Senhor vai realizar em nossas vidas ainda. Olhar para o futuro, olhar para o que Deus está realizando e olhar para o que Deus vai realizar, isso é maravilhoso, irmãos. É olhar para e esperar que o Deus Todo-Poderoso vai continuar a sua boa obra. E nada traz mais alegria na vida do cristão do que olhar para o futuro e saber o que a palavra de Deus diz que nos aguarda. Aguarda uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. Aguarda uma eternidade com o Senhor Jesus. Aguarda uma eternidade ao lado do Pai, ao lado do Senhor, onde vamos desfrutar da presença do Senhor de forma plena, de forma completa. Olhar para o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Olhar para o futuro.
O problema, irmãos, é que nós perdemos muito tempo olhando apenas para as circunstâncias que nós vivemos, que estamos vivendo atualmente. Olhamos para as lutas, olhamos para um país com muitas dificuldades, olhamos para uma igreja que tem os seus defeitos, olhamos para o nosso trabalho, que às vezes é penoso e às vezes traz um fardo grande para as nossas costas. Olhamos para os nossos parentes que ainda não professam sua fé em Cristo Jesus, e olhamos para as circunstâncias, e olhamos para o filho que não se converteu, olhamos para o marido que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, olhamos para a esposa que ainda não confessa Cristo como Senhor de suas vidas, olhamos para as circunstâncias e paramos de olhar de forma esperançosa para o futuro. Viveremos, irmãos, a eternidade em Cristo Jesus. Viveremos, irmãos, a eternidade com o Senhor Jesus. Olhe para o futuro e olhe para o que Deus tem ainda a nos entregar, a nos confiar. As nossas circunstâncias, nem boas nem adversas, definem o nosso futuro, mas o Senhor sim, a sua palavra sim. Que o nosso coração se encha de fé, que o nosso coração se encha de alegria. E, irmãos, ele também usa uma figura de linguagem, o salmista, do versículo 5 e 6, com que lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A esperança que a dor, que a circunstância adversa, ela tem um tempo. Que esse Deus que governa o tempo e a vida da igreja, esse Deus que é atemporal, esse Deus que tem o tempo em suas mãos, esse Deus, ele determinará os nossos momentos de alegria e de felicidade. Irmãos, o salmista ele vai trazer essa figura de linguagem de um agricultor que sai semeando, pois a nação de Israel está em reconstrução, como já dizemos, e essa nação ela tinha o seu sustento da agricultura. Ele tinha seu sustento da agricultura. E quando nós vamos ver em Jeremias, quando os babilônicos invadiram a nação de Israel e eles destroçaram a terra, eles destroçaram, o cenário era terrível, e durante os 70 anos do cativeiro babilônico não tiveram a oportunidade de reconstruir nada. Os babilônicos não permitiram que o povo reconstruísse coisa alguma. A terra ainda estava da mesma forma que foi quando eles invadiram e destruíram tudo. Agora o processo é um processo de restauração, de cuidar da sua terra para poder plantar, para ter o sustento. E isso eles iriam fazer e fizeram de forma dura, de forma sofrida. Eles foram preparar a terra, relembrando do dia do sofrimento, do que os seus pais, de que a geração passada passou. E eles vão chorando enquanto eles vão semeando a terra. Eles vão preparando a terra, eles vão chorando, é duro aquilo dali. Mas dentro do seu coração está a esperança, e ele diz: nós, se semeamos com lágrimas, nós cantaremos quando vier com os nossos feixes. Nós louvaremos ao Senhor quando o Senhor nos permitir trazer os nossos feixes. Irmãos, algumas coisas que você precisa e eu mantermos vivos em nosso coração, e é nutrir a alegria da fonte mais confiável, a fonte perfeita, que é o Senhor Deus. A alegria do seu povo, a alegria nossa como igreja do Senhor, a alegria sua como povo de Deus,
está em Deus, está no Senhor. A alegria sua não é conquistada, não é entregue, é nos dada pela pessoa de Cristo Jesus. Somos alegres no Senhor, somos alegres em Deus. Essa é a fonte da nossa alegria. E isso é maravilhoso, porque mesmo com os nossos olhos, mesmo com o fardo do dia a dia, com as lutas, nós estamos alegres, felizes. Precisamos também, irmão, mantermos a esperança no futuro. A esperança, irmãos, não está no partido político. A esperança não está, irmãos, na sua condição social ou financeira. A sua esperança não está o quanto vai bem, o quanto você acha que as coisas estão bem, o quanto você acha que está sendo bem sucedido na sua área de trabalho, e isso traz esperança para você no futuro. A esperança do futuro está no Senhor. O Senhor, Ele governa o nosso passado porque realizou grandes feitos, como Ele governa o nosso futuro, o que Ele há de fazer ainda por nós. É o Senhor, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Esperança de dias maravilhosos ao seu lado. Esperança onde nós sonharemos e dizemos: Senhor, isso aqui é muito mais do que eu imaginava. Minha mente limitada não consegue descrever ou imaginar o quão grande é e maravilhoso é passar essa eternidade contigo. O Senhor é a nossa esperança. Olhe para o futuro e glorifique a Deus. Relembre o que Deus fez no passado e cante. Cante de alegria, porque Deus continuará fazendo uma grande obra em nossas vidas. Amém.